glorificar. Em cada canto desse mundo, em cada passo a ecoar seu amor, sua redenção. Sempre a mesma bandeira, que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. Sou com sua voz, nos chama a existir, com Ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Tesouro em vasos frágeis, sua luz brilhou na escuridão. Nossos corações somos servos desse amor, mostrar o seu poder. Apesar de nós, eu sou com sua voz, nos chama a existir, com Ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com Ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Em todo lugar, em cada expressão, glorifica. Seja aqui ou além, e até o final, glorifica. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a igreja do Senhor reunida nesse lugar. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, em Jonas. Jonas no capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Vamos estar lendo. Você que encontrar, vamos ficar de pé. Reverência à palavra
do Senhor. Jonas capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus, amados. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém. Podeis assentar. Oremos mais uma vez. Deus, está diante de nós a sua palavra. Nós lemos o texto bíblico, ó Deus, e que por meio, ó Deus, da sua palavra, desse texto bíblico, o Senhor, ó Deus, ministra aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, fala aos nossos corações, pois nós precisamos da tua palavra, Deus. A tua palavra que nos transforma, nos fortalece, nos exorta, nos disciplina e nos conduz, ó Deus, a viver uma vida que agrade ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos console nessa noite por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, a vida dos nossos irmãos, a Claudinha, ó Deus, o Miguel, ó Deus, colocamos o Bruno Henrique, ó Deus, diante do teu altar, colocamos Dona Cremilda, seu Beto, ó Deus, os demais irmãos, ó Deus, que estão enfrentando enfermidades, passando por enfermidades, que o Senhor tome-os nas tuas santas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os encoraje, ó Deus, que o Senhor os restabeleça para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse lugar, muito obrigado por essa comunidade, muito obrigado pela vida de nossos irmãos que estão aqui participantes, atuantes, ó Deus, e alegres em cultuar ao Senhor.
e insistentemente continuamos clamando ao Senhor, ó Deus. Desperte os que estão desanimados, ó Deus. Fortaleça os que estão enfraquecidos, ó Deus. Avive, ó Deus, aqueles que estão na escuridão, ó Deus. Esmorecidos, ó Deus. Ó Deus, exorte aqueles que estão preguiçosos, ó Deus, em nome de Jesus. E que eles possam tão logo, ó Deus, estar na reunião, estar no culto, ó Deus. Estar na comunhão, ó Deus. Se alegrando, cultuando ao Senhor, ó Deus. Adorando na beleza da sua santidade, junto com os irmãos, em comunhão, em comunidade. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos valorizar a igreja do Senhor, ó Deus. É o que nós oramos essa noite. Amém. Amém. Amados irmãos, estamos de volta no livro do profeta Jonas. E como já dissemos anteriormente, nós podemos perceber claramente que o livro desse profeta não é uma história infantil. O livro desse profeta não é nem sobre Jonas. O livro desse profeta é sobre Deus. E a temática que nós estamos tentando desenvolver e apresentar aqui para os irmãos, ela se direciona através da temática de o Deus que salva pecadores e trata o coração de seus servos. E nós, diante disso, diante dessa temática, nós estamos tentando observar no livro de Jonas o que Deus está fazendo, o que Deus fez no livro de Jonas para a salvação de pecadores, e o que Deus está fazendo e fez para tratar o coração do profeta, o profeta Fujão. Portanto, nessa noite eu quero chamar a atenção dos irmãos e nos atentar para algumas verdades que nessa noite, no capítulo 1, nós queremos extrair para a nossa reflexão. Deus, amados, percebemos aqui que no versículo 1, Deus dá uma ordem clara a Jonas, incumbindo com a missão de transmitir uma mensagem urgente ao povo ninivita. Porém, o profeta deliberadamente decide desobedecer. Deliberadamente decide desobedecer a esta ordem e se dispôs, então, a aplicar um plano de fuga, encontrando uma oportunidade de ir para o lugar mais distante possível, Tarsis. O que vimos nos versos 1 a 3 foi que essa desobediência do profeta o conduziu à insensatez, o conduziu à decadência, também o conduziu à busca por caminhar para longe de Deus e longe do seu chamado. Agora, convido os irmãos a observar o que Jonas viu e o que Jonas experimentou como consequência da sua desobediência. Mas atente-se comigo, por gentileza, ao verso de número 4. E nós temos uma expressão sobremodo interessante, uma expressão que chamou bastante atenção. Versículo 4 começa, e eu estou na NVI aqui, dizendo o Senhor, porém, ou mais o Senhor, em outras versões. Aqui nós vemos, amados, uma outra conjunção adversativa. Essa expressão aqui, ela já mostra que se Jonas decidiu deliberadamente desobedecer a ordem estabelecida pelo Senhor, a ordem dada pelo Senhor, na missão que o Senhor tinha comissionado Jonas a cumprir, e a gente vê isso porque a palavra do Senhor veio a Jonas, a ordem no versículo 2, mas no versículo 3 aparece a conjunção adversativa. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Então percebe que teve uma ordem, a ordem foi dada,
A missão foi dada, mas Jonas decidiu deliberadamente desobedecer. Mas agora vem uma outra conjunção adversativa. O Senhor, porém. Perceba, amados, que essa expressão, ela é muito significativa e interessante, porque apesar da vontade de Jonas, apesar de Jonas ter deliberadamente decidido, escolhido desobedecer, o Senhor, porém. O Senhor, porém, amados, faz a sua vontade prevalecer. Portanto, amados, quando vemos essa expressão, entendemos que o Senhor agora agirá para que a sua vontade estabeleça, apresentando o seu poder, a sua soberania. O que nós vemos aqui, amados, e começamos também a enxergar, é que Jonas está desafiando a Deus. Jonas está desafiando a Deus porque talvez ele pensasse que se fugisse da a vontade de Deus, não se cumpriria. Ninguém pregaria os ninivitas. Deus não salvaria os ninivitas. Ele fugiria e ficaria tudo certo. Jonas está desafiando, amados, a vontade de Deus. Jonas está desafiando a ordem de Deus. Jonas está desafiando a palavra de Deus. Mas aí o versículo 4 vem, o Senhor, porém. Portanto, veja, amados, a insensatez, a tolice, a estupidez do profeta. O profeta, aqui no versículo 9, revela ou faz uma expressão ortodoxa. É o profeta que, mais à frente, nós veremos isso novamente. É o profeta que agora está desafiando o Deus dos céus. Mas, amados irmãos, o Senhor, porém, faz a sua vontade prevalecer. Jonas desafiou a vontade de Deus ao desobedecer. Jonas desafiou a vontade de Deus ao estabelecer uma rota de fuga, um plano de fuga. Ao embarcar num barco para Tarsis, o mais longe possível. Mas o Senhor, porém, mostrará para Jonas que a sua vontade prevalecerá. Jó, capítulo 42, nos lembra, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus, amados, aqui está revelando o seu poder e a sua soberania, e ao mesmo tempo essa expressão também está apontando para o agir de Deus, para atingir o coração, a consciência do profeta. O Senhor, porém, fará a sua vontade prevalecer. Mas enquanto ele mostra a sua soberania, ele ao mesmo tempo está tentando ou mostrando para Jonas que Jonas precisa, amados, rever os seus conceitos. Jonas precisa voltar ao primeiro amor. Jonas precisa restabelecer o seu compromisso com a palavra de Deus. Deus está agindo e começa a fazer o profeta experimentar agora as consequências de sua desobediência. Deus vai mostrar e demonstrar a sua soberania, o seu poder e a sua misericórdia. Perceba comigo que algumas expressões
aparecem aqui no discorrer do capítulo 1. O profeta agora vai começar experimentando no versículo 4. O que aparece é uma expressão que o Senhor, porém, fez soprar um forte vento. Forte vento. Tempestade violenta ou violenta tempestade. Mar agitado, desgraça, calamidade. Versículo 4, 8, de 11 a 13, nós vamos ver essas expressões que trazem a ideia de tempestade, caos, sofrimento, luta. Então, forte vento, violenta tempestade, mar agitado, desgraça, como os marinheiros usam essa palavra forte, calamidade, são fruto, amados, ou são consequências da desobediência do profeta. Perceba, amados irmãos, que o que Jonas está narrando aqui é para nos levar a pensar que a desobediência traz sobre o desobediente ou a desobediente, amados, grandes aflições, grandes lutas, grande sofrimento, fortes ventos, tempestades violentas, mar agitado, desgraça, calamidade, são consequências de uma vida desobediente à palavra de Deus. É como a pessoa que está caminhando em desobediência e um abismo vai chamando outro abismo. A pessoa tropeça aqui, tropeça acolá, escorrega acolá. Aparece um problema aqui, aparece outro problema lá. São problemas atrás de problemas, são aflições atrás de aflições, são dificuldades atrás de dificuldades, são problemas atrás de problemas. A desobediência, amados, não dá refresco. A desobediência à palavra de Deus traz consequências seríssimas. Em que aqueles que andam na desobediência experimentam porque decidem deliberadamente caminhar longe da palavra de Deus. Portanto, há muitas reuniões de quebras de maldição, há muitas reuniões de quebra de maldição hereditária. Há muitas reuniões em que as pessoas estão lá querendo resolver os seus problemas, tirar o imposto, expulsar os demônios. Alguns crentes que começam a atacar sal nos cantos da casa. Porque estão sofrendo situações difíceis e eles acham que é sempre o diabo. É sempre Satanás. Mas nunca é fruto e reflexo dos seus comportamentos desobedientes. É fruto da não aplicação à palavra de Deus. Portanto, amados, a desobediência conduz o desobediente a sofrer graves consequências. Sofrimentos, lutas, tempestades na sua vida. De forma que essas tempestades, esse forte vento, esse mar agitado, essa desgraça, essa calamidade traz grande angústia ao coração, traz grande dor à alma.
traz caos à vida e não dá descanso. Um desobediente, amados, não tem descanso. Se o Senhor, porém, está agindo soberanamente, e a gente vê isso no versículo 1 até o versículo 17, Deus agindo. Deus agindo de forma poderosa, extraordinária e soberana. Nós vemos as consequências também de um profeta desobediente, que agora experimenta tribulação, lutas, dificuldades, sofrimento por causa da sua desobediência. Mas não para por aí. Porque o profeta que está experimentando e vendo as consequências da sua desobediência, o versículo 5 e 6, amados, nos mostram que as consequências da desobediência não atingem somente o profeta. Versículo 5, todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. As consequências da desobediência do profeta não atingiram só o profeta, atingiram as pessoas que estavam ao seu redor. A desobediência do profeta trouxe prejuízo. Prejuízo ao barco, aos marinheiros. Eles tiveram que começar a jogar os suprimentos. E lembre-se que era uma viagem longa, distante. Agora, os marinheiros têm que se desfazer, tentando dar um jeito de apaziguar aquela violenta tempestade, tentando ficar firmes ao seu jeito, ao seu modo, mas não conseguem. Tem graves prejuízos. Isso aqui, amados, tem implicações seríssimas. Porque é um desobediente, amados, aquele que anda em desobediência à palavra de Deus, ele não somente atinge a si mesmo, mas ele atinge o seu marido, ele atinge a sua esposa, ele atinge os seus filhos, ele atinge a sua família, ele atinge a sua igreja, ele atinge os seus irmãos. O desobediente traz prejuízos àqueles que estão ao seu redor. E o sofrimento que ele está experimentando, os outros também experimentam. Pense numa mãe que vê o seu filho caminhar em desobediência. Você acha que essa mãe vai ficar inerte? Você acha que essa mãe vai ficar em paz? Quantos relatos você já provavelmente ouviu de uma mãe que às madrugadas está sem conseguir dormir, orando e chorando para que o seu filho, rebelde, desobediente, volte para casa são e salvo? Quantas vezes no noticiário você não viu um pai tendo que ir junto com o seu filho na delegacia porque o seu filho, bêbado, atropelou alguém, dirigindo alcoolizado? Quantas das vezes você já não viu também nos noticiários pais e mães, familiares, indo para as mídias sociais, caçando e procurando parentes, familiares, que na sua rebeldia, na sua desobediência, amados, estão perdidos nesse mundo
caído. Há um tempo atrás eu vi uma notícia nos Estados Unidos. Uma menina de 14 anos, junto com a sua colega de 12 ou 13, salvo engano, pegou o carro do pai sem pedir. Dirigiu mais de 1.500 quilômetros, Leandro, para encontrar um afeto que ela conheceu na internet. Pense na cabeça de um pai e de uma mãe. Eu fiquei abismado com isso, amados, mas perceba que é óbvio que o erro não está só na criança aí, porque pai e mãe foram responsáveis nessa situação, mas eu quero ressaltar que essa rebeldia, essa desobediência trouxe grande aflição ao coração dos pais, ao coração dos familiares. A sua desobediência não atingiu só ela, ou elas. Portanto, aqui nós vemos um profeta que está caminhando em desobediência e que essa desobediência atingiu as pessoas ao redor. Isso aqui é seríssimo, amados irmãos, porque quantos estão completamente descomprometidos com Deus, com a sua palavra, e pensam, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E eu quero te dizer, amados, que não vai. Não vai ficar tudo bem. A desobediência à palavra de Deus traz sérias consequências. Hernandes Lopes comenta que quem viaja na contramão de Deus está a caminho de uma grande tempestade. E essa tempestade não atinge somente o desobediente, mas atinge aqueles que estão ao redor. E aí ele comentou também no seu comentário no livro de Jonas que um crente desobediente é extremamente perigoso. Por isso, amados irmãos, nós precisamos estarmos atentos, vigilantes. Mas perceba o próximo ponto, porque eu não quero me delongar, amados, é que se o profeta está sofrendo as consequências da sua desobediência, experimentando uma violenta tempestade, que as consequências da sua desobediência está atingindo aqueles que estão ao redor, perceba que o profeta está, versículos 5 e 6, fazendo o quê? Dormindo profundamente. O profeta está num sono profundo. O capitão da embarcação vai até o porão, grita com Jonas e fala: como você pode ficar aí dormindo? Tempestade, sofrimento, forte vento, amados, mar agitado, desgraça, calamidade, e o profeta está num sono profundo. Isso demonstra, amados irmãos, que como consequência da desobediência, o desobediente ele está indiferente. O desobediente ele está insensível. O desobediente ele está anestesiado. Essa expressão é a mesma expressão usada lá em Gênesis, no hebraico, quando Deus coloca Adão no sono profundo. É um sono anestésico, em que ele dorme, ele não sente nada, incômodo nenhum. A tempestade, o sofrimento, violenta tempestade, mar agitado, desgraça, calamidade, as consequências da minha desobediência atingindo aqueles que estão ao meu redor, e o profeta, dormindo profundamente.
um sono profundo. Aquele, amados, que está em desobediência, ele no seu processo de decadência, ele começa a ficar indiferente, insensível, anestesiado. Não sente incômodo mais. É como usam a expressão moderna, nada me abala. Nada abala ele. Está flagrantemente em desobediência, está contrário à palavra de Deus, está desafiando ao próprio Deus, está ofendendo o próprio Deus com seu comportamento, está atingindo aqueles que estão ao seu redor, mas ele está indiferente. Ele não está incomodado. Ele está indo cada vez mais profundo na sua decadência. Quantas pessoas, amados, que vêm à igreja, que sentam nos bancos, que levantam a mão, que cantam louvores, que usam camisas, que postam textos bíblicos na internet, mas que estão em desobediência a Deus e ouvem sermão após sermão, palavra após palavra, mas estão indiferentes, insensíveis aos alertas, às advertências de Deus. Elas continuam no seu comportamento, de forma que o texto clássico para defender a sua prática pecaminosa, a sua prática desobediente só Deus pode me julgar. Usam esse texto para se esquivarem e continuarem anestesiados. Permanecem insensíveis e indiferentes ao seu estado. Nem o sofrimento dos outros, por causa dele, me incomoda. Jonas está nesse sono profundo. O profeta de Deus está assim, amados. Vendo e experimentando fortes ventos, violenta tempestade, mar agitado, desgraça, calamidade, vendo as consequências da sua desobediência atingindo a outros, mas ele está num sono profundo, indiferente, insensível, anestesiado. O sono da indiferença, o sono da fuga. E nós vemos, amados, também como consequência da desobediência do profeta, que Jonas agora é exposto, envergonhado, humilhado. Do versículo 7 ao versículo 10, nós vemos esse confronto. Após o capitão descer e gritar com Jonas, no versículo 7, começa a narrativa dizendo que então os marinheiros combinaram entre si, vamos tirar sortes, para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Parece que Jonas deu azar. Por isso, lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Jonas, amados, é exposto, é envergonhado, é humilhado. Aqui nós vemos
os ímpios confrontando Jonas. Tiraram sortes. E a sorte caiu justamente em quem? E aqui, amados, é interessante porque dizem os teólogos que, na verdade, Deus entregou Jonas. Deus entrega Jonas para ser envergonhado. Deus expõe Jonas do seu pecado. Humilha Jonas diante dos pagãos. Quem é o responsável por essa desgraça que abateu sobre nós? Vamos, Jonas. Diga quem é o responsável. Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? E aí Jonas, parece que aqui, Jonas levanta a cabeça e diz, ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Como nós falamos, amados, anteriormente, na pregação anterior, aqui o discurso de Jonas está desvinculado da sua prática. Porque ele tem uma resposta ortodoxa. Eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. A afirmação de Jonas é de um típico religioso tradicional. Alguém que tem boa teologia, mas a prática de Jonas é completamente destoante. Jonas enche a boca para dizer, amados, essa afirmação que deve estar na boca de todo cristão, no coração de todo cristão. A questão é que não somente precisamos confessar com os nossos lábios. Não podemos, amados, ser como os religiosos da época de Jesus. Honrar com os lábios, mas o coração está longe. E aí, amados, como consequência da desobediência, Deus expõe o nosso pecado. Paulo Júnior, que tem uma pregação, e diz, o seu pecado vai te achar. O seu pecado vai te achar. Jonas achou que poderia fugir de Deus, achou que poderia viver uma vida afastada de Deus, do seu compromisso, caminhando em desobediência. E ele achou, se eu for para Tarsis, está tudo certo. Mas Deus está expondo Jonas na sua insensatez, na sua tolice, na sua estupidez, expondo o seu pecado, envergonhando e humilhando diante de pagãos. Porque parece que os marinheiros, no versículo 10, dizem isso, com isso, depois da resposta de Jonas, eles ficaram apavorados. E perguntaram, o que foi que você fez? Na expressão nordestina, tu é doido, macho. Se você é adorador do Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus dos céus que fez o mar e a terra, como é que você quer fugir de Deus, desse Deus, e fugir desse Deus ainda pelo mar? Ainda sendo profeta. Olha que vergonha. E já cansei de ver, amados. E já vivenciei. Saí da igreja,
tempo de adolescência, passar numa festa. Aí uma pessoa conhecida, ímpia, tu não é crente? Tu não é da igreja? Quantas vezes, amados, os crentes nominais estão passando vergonha, sendo expostos, envergonhados, humilhados, e pior, envergonham o nome do Senhor e o nome da igreja, com os seus comportamentos contraditórios, caminhando em desobediência. Mas Deus expõe Jonas. Jonas é envergonhado e humilhado. Mas perceba que assim como eu falei que Deus está demonstrando o seu poder, a sua soberania e fazendo a sua vontade prevalecer, Deus também está buscando atingir o coração do pecado, o coração do profeta, mesmo expondo o seu pecado. Ao expor o seu pecado, é para gritar no coração de Jonas: volte-se para mim. Volte-se para mim. Deus está buscando tratar o coração do profeta expondo o seu pecado. Por isso eu quero terminar, amados, ressaltando 3 pontos, rapidamente, para os irmãos. O primeiro aqui, diante das consequências da desobediência que aprendemos no livro do profeta Jonas, nesse capítulo 1, o que nós extraímos dessa perícope para guardar e refletir nos nossos corações nessa noite é que nós somos confrontados a obedecer. Isso parece ser uma afirmação óbvia, clara, mas que precisa continuamente ser dita, amados. Somos confrontados a obedecer, assim como Samuel, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz para Saul: a obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Obediência quero. O Senhor requer de nós, amados, obediência à sua palavra. Que nos submetamos à sua palavra. E nós, de domingo após domingo, quarta após quarta, estamos sendo confrontados a obedecer. A obedecer à vontade de Deus, obedecer à palavra de Deus. Mas perceba, é a Deus e a sua palavra. Segundo, a disciplina é consequência da desobediência, mas também é demonstração de amor e misericórdia. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5 diz: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie
mas antes seja curado. A disciplina é consequência da desobediência, mas também é demonstração de amor e misericórdia. Deus está disciplinando o profeta, amados, como consequência à sua desobediência, mas está buscando atingir o seu coração, tratando com amor e misericórdia. E é assim que vemos no versículo 17. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. O grande peixe é a misericórdia de Deus para um profeta desobediente. Foi jogado ao mar, alcançou as profundezas, se desesperou da alma, como nós veremos no capítulo 2. Mas o Senhor, por misericórdia, envia o grande peixe. Mas por último, quem de nós, reflita aí, quem de nós pode dizer que nunca desobedecemos? Quem de nós pode efetivamente dizer que em algum momento da nossa caminhada não desafiamos a Deus com as nossas vontades? Não desafiamos a Deus ou fomos guiados pelos nossos sentimentos? Eu já ouvi, e provavelmente o pastor Everton também já ouviu, muitas pessoas que estão em desobediência, mas estão dizendo, eu estou em paz. Eu estou em paz. Estão flagrantemente desobedecendo um princípio da palavra de Deus, estão desobedecendo a palavra de Deus, mas eu estou em paz. Muitas pessoas também usam essa afirmação quando estão, e perdão, irmãos, por expor isso, mas é a Bíblia que fala, quando estão em julgo desigual. A Bíblia condena, mano. Mas ainda assim as pessoas, não, é namoro missionário, é casamento missionário, e aí guiados pelos seus sentimentos, deliberadamente desobedecem a palavra de Deus. Mas dizem no seu coração, eu estou em paz. Mas, amados irmãos, graças a Deus, que Deus é um Deus misericordioso, gracioso. Em Romanos capítulo 5, versículo 19, nos aponta para uma verdade maravilhosa. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amados irmãos, em algum momento da nossa caminhada, nós desobedecemos, nós desafiamos, nós fomos guiados por nosso sentimento. Talvez algumas pessoas que nos ouvem nessa noite estão em desobediência, estão desafiando a Deus, estão sendo guiadas pelos seus sentimentos, se distanciando da palavra de Deus. Mas, amados irmãos, o clamor vindo de Deus por sua palavra, o grito de Deus vindo por meio da sua palavra, nos lembra que a desobediência de um homem fez de nós pecadores, mas a obediência de um único homem faz de nós justos. A obediência de Cristo Jesus, amados. Mesmo quando nós éramos filhos da desobediência, a obediência de Jesus nos proporciona experimentar, amados, de perdão, graça e misericórdia. E essa obediência, amados, proporciona para mim e para você, mesmo em momentos, em arroubos, em que nós, crentes, em que nós, servos de Deus, servas de Deus, em que temos uma boa teologia, em que nós somos ortodoxos na nossa fé, mesmo em momentos em que nós, muitas das vezes,
deixamos ser guiados pelo nosso coração e às vezes temos momentos de desobediência, amados. A obediência de Jesus garantiu para nós perdão e misericórdia. Graça, lembra os irmãos, é aquilo que nós não merecemos. E misericórdia, graça, Deus dá aquilo que não merecemos. E misericórdia, Deus não dá aquilo que nós merecemos. Por isso, por causa da obediência de Jesus, Deus não dá aquilo que nós merecemos. Ele nos disciplina, mas para buscar, nos conduzir no caminho da retidão, nos trazer de volta ao caminho da fé, ao caminho da obediência a Deus e a sua palavra. Por isso, amados, hoje é a oportunidade de sermos confrontados mais uma vez a obedecer. De enxergarmos que no caminho da desobediência nós enfrentaremos dificuldades, amados, sofrimentos, como consequência de uma vida desobediente. Mas Deus, que nos disciplina, amados, nos disciplina em amor, em misericórdia, para nos conduzir e nos trazer de volta. Nos conduzir ao caminho certo e nos trazer de volta. E isso é garantido a todo aquele que, uma vez por todas, entrega a sua vida a Jesus. E reconhece, às vezes, eu sou desobediente, mas por causa da obediência de um só, Ele garantiu para mim graça, misericórdia e salvação. Assim como perdão pelos meus pecados, pela minha desobediência. Por isso, corramos para Jesus nessa noite. Corramos para Jesus nessa noite. Oremos. Deus, muito obrigado por sua palavra. Peço ao Senhor que essa palavra ecoe em nossos corações e que teu Espírito Santo possa ministrá-la de forma mais profunda, abrindo os nossos corações e a nossa mente, de forma que venhamos guardar a sua palavra no nosso coração, ó Deus, e ruminá-la, refletindo, ó Deus, na nossa vida, buscando, ó Deus, força dos altos céus, para que não venhamos, ó Deus, ser conduzidos pelas nossas vontades, pelos nossos pressupostos, pelos nossos sentimentos, ó Deus, pelos nossos desejos, mas que sejamos guiados e conduzidos pela sua palavra, Deus. Não nos deixa, Deus, permanecer no caminho da desobediência, Deus, mas ao disciplinarmos, ó Deus, que o Senhor nos traga de volta, Deus. Possamos experimentar o amor e a misericórdia do Senhor na disciplina do Senhor, ó Deus. Porque a disciplina do Senhor também é evidência do amor do Senhor por nós. Por isso, ó Deus, quando desobedecermos, traga a disciplina sobre nós para restabelecer-nos, em nome de Jesus. E para que possamos viver, ó Deus, uma vida que agrade ao Senhor, caminhando em obediência ao Senhor e à sua palavra, em nome de Jesus. Ó Deus, sem misericórdia, Senhor, daqueles que ainda insistem em caminhar para longe do Senhor, em caminhar longe do Senhor, em caminhar em desobediência ao Senhor. Ó Deus, desperta do sono, ó Deus, aqueles que estão numa letargia espiritual, aqueles que estão anestesiados, ó Deus, aqueles que estão indiferentes, ó Deus, aqueles que estão prostrados, ó Deus, agarrados, ó Deus, com seus pecados, agarrados na sua desobediência, ó Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, intervenha com poder e graça, ó Deus. E que a sua vontade prevaleça na vida deles. E que essa vontade seja salvação, ó Deus. Transformação, ó Deus. Avivamento, em nome de Jesus. Conduza-nos pela sua palavra. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém.